Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora, o PET volume 3, o PET aí do terceiro bimestre. A gente, vai começar a ver aí algumas diferenças agora em algumas escolas, algumas cidades aí estão retornando com algumas turmas para o ensino híbrido, alguns alunos vão começar a voltar para as salas de aula, Mas eu vou continuar fazendo os vídeos aqui, então toda sexta-feira tem vídeo aí no canal com a explicação dos PETs, beleza? Essa semana, o vídeo está saindo no domingo, por causa das férias. Espero que vocês tenham, aproveitado pelo menos um pouquinho, mesmo que seja só descansar a cabeça da escola, de estudar. É importante também, a gente também merece esse período aí pra gente, ok? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana, a semana 1 do PET 3 do sexto ano, beleza? Vamos lá então. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre o Egito Antigo, Então, o Egito, que hoje é um país, E a gente vai falar sobre a civilização egípcia. Vocês já devem ter visto vários elementos aí da sociedade, da cultura, dos egípcios, as pirâmides, as múmias, os sarcófagos, E a gente vai entender um pouco o que eram essas pirâmides, o que eram as múmias, como que eles se organizavam e tudo isso. Vamos lá então. Bom, para começar, trago essa frase aí do Heródoto, que é um dos primeiros historiadores lá da Grécia Antiga, e ele falava o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. Vocês sabem o que é dádiva? Dádiva é presente. O que ele quer dizer quando ele fala que o Egito é uma dádiva do Nilo? Ele quer dizer que o Egito, a civilização egípcia, só vai poder existir naquela região por causa do Nilo. O Nilo, que é um rio, e vai ser nas margens do rio Nilo que vai surgir aí a civilização egípcia. Bom, para a gente entender um pouco aí, fazer uma ligação aí com a geografia, a gente entender como que é a região em que o Egito vai se formar. A gente tem aí o deserto do Saara, que é um dos maiores desertos do mundo, Uma curiosidade aí sobre os desertos é que o deserto ele é extremamente quente durante o dia, mas durante a noite as temperaturas caem abaixo de zero, E outra coisa, muitas vezes a gente pensa, por que esse pessoal que está no deserto anda com umas roupas tão pesadas, Não seria melhor andar de bermuda e camiseta, Não, por quê? Porque às vezes, a roupa ela protege das queimaduras do sol, esse tipo de coisa. E também, como eu falei para vocês, no deserto faz muito frio à noite. Bom, a gente vai ter lá no deserto do Saara as caravanas, as caravanas de vendedores que passavam de uma região para outra, com a utilização dos camelos. E no deserto do Saara, em algumas regiões, a gente tem o que a gente chama de oásis. O oásis é um pequeno lugar que tem água e plantação não, e alguma vegetação ao redor, E aí é onde eles paravam para tomar água, para abastecer, de água para continuar a viagem. E por que o camelo que é utilizado, Porque é um animal que consegue ficar um bom tempo aí sem tomar água, beleza? Bom, vamos falar então agora sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo foi palco de uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. Ele está localizado no extremo nordeste da África, numa região desértica, cortado no sentido sul-norte por um estreito e fértil vale, por onde corre o rio Nilo. Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês, o delta do rio Nilo é esse pedaço aqui, E a gente tem aí ao redor do rio Nilo surgindo aí a civilização do Egito Antigo, beleza? Bom, vou explicar para vocês o sistema de cheias do Nilo. Olha só. A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao voltarem ao normal deixavam o solo recoberto com um limo muito fértil, que facilitava a prática da agricultura. Então aqui a gente tem, olha só, o deserto oriental, o deserto ocidental e o deserto oriental. A gente tem o rio Nilo. Em determinadas épocas do ano, em agosto e setembro, o Nilo ele enchia, Então as margens dele ficavam ocupadas pela água. E depois essa água retornava para o leito do rio. E essas margens, elas ficavam extremamente férteis. E aí a população utilizava essas margens para produzir alimento. Por isso o rio Nilo é tão fundamental aí. Então eles aproveitavam as cheias do Nilo, para utilizar as terras ali ao redor. Além disso, eles utilizavam a água também, para produzir uma cultura irrigada, para o transporte também, e para o próprio consumo da água.
Pessoal, olha só que interessante essa imagem, que é uma imagem do espaço, né? E ela traz, ela é de 25 de fevereiro de 2012 e nota-se a grande concentração urbana no delta e margens do Rio Nilo. Então olha só como que até hoje, né, o Rio Nilo aí é fundamental. Vai ser ao redor dele que vão, né, se construir as grandes cidades. Dá pra gente ver aqui, ó, se a gente voltar aqui no mapa, aqui é o delta do Nilo, né, que forma esse triângulo aqui e o resto do Nilo, e é exatamente onde a gente tem aí as cidades hoje em dia. Então olha que interessante, né, como que essa imagem mostra que vai ser ao redor do Nilo, né, e do delta do Nilo que a civilização, né, as cidades vão se formar, beleza? Bom, vamos continuar então voltando a falar lá do Egito Antigo. A civilização egípcia era formada por vários povos, separados em diversos clãs e acomodados em grupos denominados monos, que operavam como se fossem estados independentes. Então eram várias comunidades, né, eram vários monos que viviam, né, um separado do outro. Em 3500 a.C., os monos se juntaram criando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Então, alguns, né, desses líderes, algumas dessas populações vão começar a perceber que se eles se unissem seria melhor. Então, por acordos e por conquistas, a gente vai ter a formação de dois, o Baixo Egito e o Alto Egito. Por volta de 3200 a.C., os dois reinos foram unidos por Menés, rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que originou o Estado egípcio unificado. Então a gente vai ter aí o Menés, que ele vai conseguir unificar esses dois povos, né? Ele vai conseguir unificar esses dois reinos, do Baixo Egito e do Alto Egito, e agora a gente vai ter a formação de um só, que vai ser governado justamente pelo faraó. Vocês já ouviram falar aí na palavra faraó? Então, o faraó era quem governava o Egito, ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia, era reconhecido como um deus. O título de faraó era passado de pai para filho. Então o faraó ele era muito importante para aquela sociedade, ele era visto inclusive como um deus. Né? A gente vai ver que eles eram politeístas. O que significa politeísta? Aquele que acredita em vários deuses. Né? E o faraó era visto como uma própria representação dos deuses. Né? Então por isso que ele tinha que ser respeitado. Porque além de ser um líder político, né, além de ser quem governava o país, você tinha que respeitar ele, porque ele era um deus, né? Bom, como que era a sociedade do Egito Antigo? No topo, né, a gente vai ter o faraó, aquele que comanda. Depois a gente vai ter os nobres e sacerdotes. Então a gente tem a família do faraó, né, os sacerdotes, já que a religião era muito importante para eles. Os soldados, os escribas. Os escribas eram aqueles responsáveis por escrever, né? Aqueles que sabiam ler e escrever tinham um papel importante na sociedade. Eles eram os escribas. Comerciantes, a gente vai ter um comércio aí tanto interno como também um comércio externo. Artesãos, camponeses e escravos. Então na sociedade egípcia a gente tem aí também os escravos, ok? Lembrando que não é igual na escravidão moderna, né? Que na escravidão moderna a gente tinha aí a escravidão, né, dos povos africanos, né? Aqui a gente vai ter a escravidão por guerra, né? Lembrando que o Egito fica no continente africano, né, galera? Ele fica, né, lá em cima no continente africano. Mas a escravidão não era por etnia, né? A escravidão era por guerra, ok? Bom, e a economia no Egito Antigo? A economia baseava-se na agricultura e na pecuária, havia também um comércio interno e externo. Então os agricultores, né, vão ter um papel importante aí nessa economia do Egito Antigo. Como eu falei para vocês, as cheias do Rio Nilo elas vão ser fundamentais aí para a produção agrícola e também, né, a pesca no rio e também o comércio. A gente vai ter alguns artesãos, esse tipo de coisa. Pessoal, vamos falar um pouco aí sobre a religião dos egípcios. Eles eram, né, o que a gente chama de politeístas. Né? Toda vez que vocês verem um povo que ele é politeísta, significa que ele acredita em vários deuses. E a gente tem aqui algumas imagens, alguma imagem, né, com alguns dos deuses egípcios. Então a gente tem Osíris, Ísis, Horus, Tote, Ra, Sete, Amun, Pati, Harto, Sabmet, Anubis, Maat. Então são alguns dos deuses, né? Tem outros deuses egípcios aí, outras criaturas também que eles acreditavam, né? Vou fazer um vídeo, né, para vocês aí contando um pouco da história dos deuses, porque
é muito interessante essas religiões antigas que eles acreditavam que os deuses, eles tinham sentimentos iguais aos humanos. Então eles sentiam raiva, eles sentiam amor, então eles se vingavam uns dos outros, né? Então a gente tem histórias bem interessantes dos deuses aí. A princípio é importante vocês lembrarem que os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Então tinha um deus que cuidava de cada coisa, né? Então a gente vai ter aí Deus da vida após a morte, Deus da maternidade, a deusa do conhecimento, Deus do sol, né? E entre outros, ok? Pessoal, um outro aspecto muito importante da religião dos egípcios é o processo de mumificação, né? Como que é feito o processo de mumificação? Como que você pega um corpo e transforma ele numa múmia? Né? Olha só, primeiro é uma limpeza geral e remoção dos órgãos, então todos os órgãos são retirados, então faz uma abertura e retira os órgãos, tem uma retirada também do cérebro, né? Às vezes retira o cérebro pelo nariz, né? Então você pega um negócio, enfia no nariz, pica o cérebro bem picadinho, depois vai tirando, né? Então você tira todos os órgãos, coloca eles em uns potinhos, depois eu vou explicar por quê. Desidratação com sal por 40 dias, nova lavagem e aplicação de óleos e ervas perfumadas. Então você coloca o sal, né, para poder deixar o corpo sem líquido, para ele não estragar. Então demorava aí muitos dias. Preenchimento do corpo com serragem em plantas secas para não deformar, né? Então, como estava sem os órgãos, né? Eles enchiam com serragem, com plantas, para ele poder ficar cheinho, né? Enfaixamento com tiras de linho que chegavam até 20 camadas. Então, enrola, né, a múmia, né, em vários tiras, né, de linho, que é um tecido, colocação da múmia no sarcófago e em seguida no túmulo. E o que era o túmulo dos egípcios? As pirâmides, né? Então as pirâmides nada mais é do que um grande túmulo. Agora, por que eles acreditavam, né? Por que eles faziam a mumificação, né? Por que a mumificação era feita? Vamos lá. Os egípcios acreditavam que depois que você morria, né, você era julgado lá, a gente vai ter o julgamento deles, né, tinha uma balança, aí o coração da pessoa era pesado, e do outro lado, né, colocava o coração da pessoa de um lado, e do outro lado colocava uma pena, e aí se o coração fosse leve ou se fosse pesado, né, determinaria se a pessoa era boa ou ruim. E o que acontece? Depois desse julgamento, a pessoa voltava ao corpo dela, né? Então haveria uma vida após a morte e essa vida seria no corpo dela. Agora, se a pessoa vai voltar no corpo dela, esse corpo precisa ser preservado. Então, eles mumificavam porque eles achavam que a pessoa iria voltar para o corpo dela, ok? Outra coisa, né? Junto do corpo da pessoa, muitas vezes, né, na maioria das vezes, eram enterrados diversas coisas. Água, alimento, móveis, joias. Você tinha pessoas muito importantes que eram enterradas até com pessoas para trabalhar para ela, né? Serviçais, né? Que também eram mortos e mumificados e colocados lá junto com eles, para que quando ele voltasse à vida tivesse gente para trabalhar lá para ele. Agora, era todo mundo que era mumificado? Não. Por quê? Era um processo caro, né? Não era um processo simples de se fazer, né? Esse era o processo principal. Você tinha outros processos que não eram tão eficientes, que eram mais baratos. Eram principalmente mumificados aí os faraós, né? Os faraós colocados nos sarcófagos cheios de ouro, né? Enterrados nas pirâmides. E a gente tinha também outras pessoas que também passavam por esse processo. Mas não era todo mundo, porque nem todo mundo tinha dinheiro para pagar isso aí, beleza? Bom, por isso que nessas pirâmides, pessoal, a gente tinha, né? Tem as múmias e tinha também todo o tesouro junto com elas, né? Que como eu falei para vocês, era tudo enterrado junto com a pessoa lá, para que ela pudesse ser utilizada aí na outra vida, né? E você, se você tivesse que ter uma pirâmide aí, o que ia ter que ser colocado lá na pirâmide junto com você? Comenta aí embaixo o que você querer colocar, o celular, videogame, né? Bom, vamos continuar então. Pessoal, a gente vai ter aí dois tipos de escrita no Egito Antigo, olha só. A demótica era mais simples e simbólica, e os hieróglifos que eram representados em formas de desenhos, que podem ter significados próprios ou representam parte de uma palavra. Esse tipo de escrita era feita somente por um grupo específico chamado escribas. Então a gente tem, né, a escrita demótica, que era utilizada, né? Ela era mais simples para registros do dia a dia, registros mais econômicos, esse tipo de coisa. E os hieróglifos, né, ou hieroglifos, né, que eram uma escrita mais elaborada, muito utilizada, né, em textos religiosos. A gente tem, né, pessoal, na internet aí várias imagens com vários alfabetos aí
do Egito Antigo, né? É claro que é difícil a gente trazer um alfabeto como o egípcio, dos hieróglifos, para o nosso alfabeto, né? Que é diferente. Mas a gente tem aí várias imagens legais na internet que dá para a gente brincar um pouco, né? Aqui a gente tem um desses alfabetos, né, que foi retirado da internet. Lembrando que não é um alfabeto 100% certeza, né? Não é que você pegar exatamente vai você conseguir traduzir o texto certinho. E aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra como que era feita a escrita aí dos egípcios, ok? Pessoal, muito interessante, olha só como é que se escreve meu nome nos hieróglifos, né? Então, esses desenhos aqui. Imagina se a gente tivesse que aprender todos esses desenhos para escrever, né? Ia demorar bastante para copiar do quadro aí as coisas. Tem esse site aqui, ó, catacumbi.com.br/tradutor, né? E nele dá para vocês brincarem aí se vocês quiserem saber como que escreve o nome de vocês em hieróglifos, beleza? Agora vamos à parte mais legal, a parte que vocês mais gostam aí, né? Vamos aí às atividades, beleza? Vamos lá! Pessoal, na número 1, sobre o rio Nilo, responda as questões abaixo. Por que ele era considerado um deus? Então, olha só, o Nilo também era considerado um deus. E por quê? Porque ele era muito o quê? Muito importante, né? Então, como eles, a religião para eles era muito importante e o Nilo era muito importante, eles vão ver o rio Nilo aí como um deus. Os egípcios eram politeístas e os deuses representavam elementos importantes de sua sociedade. O Nilo era visto como um desses elementos. Então, tamanha a importância do Nilo, tamanha a importância da religião, né? Então, a religião é muito importante, o Nilo é muito importante. Então, juntando esses dois elementos aí, né, o Nilo era visto como um deus, ok? Na letra B, qual a importância do rio Nilo para os egípcios? Ah, essa aí tá fácil, né? Por que ele era muito importante? Porque eles praticavam o que ao redor dele? A agricultura, né, para o consumo da água, né, também para o transporte, né, aquelas pedras que eram utilizadas na construção das pirâmides, elas eram muitas vezes, né, transportadas aí pelo rio. Ele era a principal fonte de água para o consumo, agricultura e transporte. A agricultura era praticada principalmente em suas margens, beleza? Então, essa aí é a importância do rio Nilo para os egípcios, ok? Vamos para a próxima. Letra C. O que significa o Egito é uma dádiva do Nilo, dita por Heródoto? Olha, essa frase a gente já viu hoje, não foi? A gente viu lá no começo da nossa aula. Dádiva significa o quê? Presente, né? O que o Heródoto estava querendo dizer? Que não existiria o Egito se não existisse o rio Nilo. Isso aí. Então, o Egito se desenvolveu por causa do Nilo. Sem ele seria difícil o desenvolvimento dessa civilização. A região era muito difícil, né, de se desenvolver uma civilização ali sem a presença do rio Nilo. Por isso, né, o Heródoto aí se referiu a ele como uma dádiva do Nilo, um presente, né, que o Nilo trouxe. Ok? Número 2. A mumificação era uma importante prática dos egípcios antigos. Sobre essa prática, responda. Como era feito o processo de mumificação dos corpos? A gente viu aí como que era feito o processo, né? Agora é a hora que vocês ficam me xingando aí. Ô, pessoal, por que você pôs uma resposta tão grande? Né? Vocês podem tentar resumir aí, mas é que o processo de mumificação, né? Ele não é tão simples assim. Então, olha só. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas, depois o corpo era desidratado e depois era preenchido com serragem e ervas aromáticas para evitar sua deteriorização. E alguns textos sagrados, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago. Então, abre o corpo, tira os órgãos, desidrata o corpo, né? Ah, lembra que eu falei? Os órgãos eram colocados em alguns vidros de barro, né? E esses vidros também eram enterrados, né? Eram colocados, né, junto das pirâmides. Depois você preenche o corpo com serragem, plantas e às vezes alguns textos sagrados também. E aí você coloca as faixas e coloca o corpo lá, né, num sarcófago e coloca dentro da pirâmide. Letra B. Qual o objetivo religioso da mumificação? Ah, essa aí também eu já expliquei para vocês, não expliquei? Então, para os egípcios, a morte seria passageira e a vida retornaria para o corpo. Porém, o retorno à vida aconteceria somente se o corpo do moribundo fosse conservado. Então, o corpo tinha que estar conservado para a pessoa voltar. Se o corpo não tivesse preservado, a pessoa não ia conseguir voltar, né? Lembrando que eu falei para vocês também que muitas coisas eram enterradas junto aí com os corpos. Aí, justamente a pergunta da letra C. Qual a relação entre a mumificação e as pirâmides do Egito? As pirâmides... a pirâmide era uma casa onde eles viviam? Não, né? A pirâmide eram os túmulos.
Elas eram grandes túmulos construídos de pedra, onde além do corpo mumificado eram colocados inúmeros objetos, água, comida e tudo aquilo que o morto poderia utilizar no além-vida. Vocês já viram algum filme, né, que tem aí os caçadores de tesouro aí que vão atrás, né, justamente das pirâmides? A gente tem aí o filme famoso, A Múmia, né? Tem a Múmia 1, a Múmia 2 e a Múmia 3. A Múmia 3 não é muito bom, né, mas o 1 e o 2 são bons. É um filme mais antigo aí, mas que mostra justamente isso, né? Eles entrando lá, né, no sarcófago para procurar riquezas, né? Na número 3, os egípcios desenvolveram dois tipos de escrita, o demótico e o hierógrafo. Diferencia os dois tipos de escrita, caracterizando cada uma delas. Ah, essa aí é fácil, né? O demótico é aquela mais simples para administração, e os hieróglifos, aquela mais religiosas, né? Aquela que era a mais religiosa, que era colocada nos textos sagrados, escrita nas paredes dos túmulos, né? Então, tirando aí do próprio PET de vocês, né? Eu gosto bastante de tirar a resposta do próprio PET, que é um material que vocês têm acesso, né? Dois tipos de escrita, a demótica, mais simples e simbólica, e os hieróglifos, que eram representados em forma de desenhos, que podem ter significados próprios ou representam parte de uma palavra. Ok? E aí embaixo, ó, só lembrando para vocês, aqueles que sabiam ler e escrever eram os escribas. Ok? 4. O início da história egípcia é chamado de pré-dinástica. Explica a diferença deste período para o período faraônico. Né? Período faraônico é um período em que quem governava? O faraó. Então vamos lá. No período pré-dinástico, o Egito se organizava em comunidades chamadas nomos, que eram independentes e tinham seu poder político e militar. Já no período faraônico, o poder estava concentrado nas mãos do faraó, que havia unificado o território. Então, né, por que pré-dinástico? O que é pré-dinástica? O que é dinastia? Quando o poder vai passando de pai para filho. Né? Então, na época dos antiga, né, do Egito, antes da unificação, a gente vai ter aí as comunidades independentes. Né? Os nomos, eles eram independentes. Agora, com o faraó, não. A gente tem uma unificação e o poder passa a ser, né, passado de pai para filho. Aí a gente tem a dinastia, né, do faraó. Beleza? Bom, pessoal, essas aí as referências que eu utilizei, alguns sites aí, né, que eu tirei algumas dessas respostas, alguns textos, para quem tiver interesse em procurar. Muito obrigado, bons estudos. No último vídeo, né, antes das férias, eu pedi para vocês comentarem aí o nome de vocês, a cidade, né, de onde vocês estavam falando. A gente tem um comentário aí do Tyson Maxwell, lá de Conceição da Aparecida. Um salve aí para você e para todo mundo que está vendo esse vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, né, o nome de vocês, a cidade, para que eu possa mandar um salve aí na semana que vem. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!